Há 2 semanas atrás eu estava fazendo a minha meditação e comecei a reler o livro de Amós. O livro de Amós, ele tem um grande desafio. Ele começa dizendo do rugir do leão. O leão está rugindo. Esse é vamos dizer assim, o tema desse livro. E esse rugir do leão não tem nada a ver com a Receita Federal, não é? É Deus que está anunciando o seu juízo. E eu comecei a reler o livro de Amós e ver quais eram as razões de Deus para anunciar aos povos que estavam ao redor de Judá e Israel, e também para Judá e Israel, do porquê ele julgaria a terra naqueles dias. Ele não estava falando de um juízo final ainda, que quando ele fale do dia do Senhor, nesse texto tenha conotações escatológicas, mas ele estava falando de uma intervenção de Deus no tempo, uma intervenção de Deus na história. E à medida que eu ia meditando nesse texto, eu ia descobrindo que há tanta similaridade com o nosso tempo. E a gente fica pensando, será que Deus se importa com a injustiça que acontece dentro do nosso país, da nossa nação e dos nossos dias? Há pessoas que não creem que Deus intervenha. Há pessoas que não creem que Deus julgue. Todavia, a palavra de Deus vai nos dizer que quando chega num determinado limite, que eu não sei explicar qual é, porque é um critério divino, Deus intervém para que haja preservação das condições mínimas de justiça e de vida. É como se Deus deixasse caminhar além daquele limite, a vida seria insuportável e ainda não daria para aguardar o dia do juízo final. Segunda coisa que a gente vai aprender é que a Bíblia vai ensinar que Deus intervém, não somente para que fique suportável, porque Ele tem um tempo determinado para o juízo de todas as coisas, mas também porque Deus não julga apenas indivíduos, porque nós somos pecadores, é verdade, mas Deus também julga estruturas que se tornam estruturas tão comprometidas com o pecado que se tornam estruturas de opressão da vida. E esse é o tema do livro de Amós. E eu queria olhar para o livro de Amós e tentar entender quais são as razões que levam o Senhor a intervir na história. A num dado tempo, numa determinada localidade, Ele dizer, eu não concordo com o que está acontecendo e peso a minha mão sobre esse povo, sobre essa nação, sobre esse lugar, sobre essas pessoas. E eu queria começar lendo os primeiros versículos, Amós capítulo 1, versículos 1 e 2, onde a gente vai ouvir do rugir do leão aqui. E diz assim, Amós 1, versículos 1 e 2, palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Ele disse, o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém, secam-se as pastagens dos pastores e murcha todo o Carmelo. E aí começam as visões proféticas. Esse tempo era um tempo muito interessante, porque quando a gente começa a estudar a história, a gente vai descobrir que esse era um tempo de grande prosperidade. O rei Jeroboão, que veio da dinastia de Jeú, ele está lá no reino do norte, Israel, e ele começa a se tornar muito forte, muito poderoso, e ele controla as principais rotas de comércio. E então as rotas que vinham desde a Síria até o Egito passavam pela Palestina, e ele tem o controle disso. E as rotas que
eram daquilo que na geografia a gente chama de Transjordânia, que atravessava o Jordão e ia para o outro lado, para os outros povos, também passavam pelo seu território e ele controlava militarmente essas rotas de comércio. E por causa disso, houve uma grande ascensão econômica dentro daquela região, porque pagava-se pedágio, pagava-se impostos para isso, e havia troca de mercadorias. A nação, ela era agropastoril na sua essência, ela só produzia coisas do campo, e toda forma de tecnologia tinha que ser comprada dentro dessas rotas de comércio. Quando eu falo em tecnologia, a gente fica pensando coisas assim maravilhosas, né? Mas tecnologia naquele tempo era a arte de produzir ferro, para você ter uma ideia. E eles tinham que trocar, então, vamos pensar assim, os frutos do campo por ferro, por facas, por lâminas, não é? Não somente no sentido bélico disso, mas para o uso doméstico, porque eles não sabiam produzir ferro. E isso fazia com que o poder de troca fosse muito pequeno entre as coisas do campo com esses produtos tecnológicos. E então, o que aconteceu? Antigamente, como aquela era uma nação que vivia basicamente das trocas, onde os clãs nos minifúndios estavam ali espalhados, o governo central, para manter a sua estrutura bélica, começou a taxar e aumentar os impostos de uma maneira muito pesada sobre o campo. E isso gerou um grande descompasso econômico, um grande descompasso até de estrutura social e assim por diante. E é nesse contexto de aparente prosperidade, de um lado, porque agora esse país começava a entrar na rota das grandes potências, e de outro lado, de grande pressão política e econômica de Jeroboão, e de tudo aquilo que está acontecendo naquela região, porque eu estou falando de Jeroboão, porque Amós era daquela terra, mas a palavra de Deus vai se espalhar em todo aquele contexto. Deus começa então a rugir diante dos problemas que vão surgindo no meio dessa situação econômica, política e social. E na maneira de Deus olhar, a rota do povo ia para um lugar que Deus não podia aprovar. Quais eram então as razões do juízo de Deus com relação àquela terra? Primeira razão, a gente vai encontrar nos versículos 3, 4 e 5 do capítulo 1 de Amós. E assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém, e aquele que segura o cetro em Bet-Edém, e o povo da Síria irá para o exílio em Quir, diz o Senhor. Bom, em todo esse texto vai aparecer uma fórmula profética chamada 3 e 4 transgressões, por 3 e depois ou por 4 transgressões, e essa fórmula revela que determinados pecados, quando se tornam parte da cultura de uma sociedade, alcançam o limite da paciência divina e chamam uma intervenção. O primeiro pecado que chega no limite da paciência divina e que chama uma intervenção é a violência. Havia uma violência com requinte de crueldade no coração das pessoas. E é preciso que a gente entenda o que Deus está falando com relação à violência. Ele está falando que, de alguma maneira, o coração das pessoas se torna insensível e sem misericórdia. Porque o que é a violência? É quando eu não sofro com a dor do outro. E então, se dói para o outro, tanto faz.
E então, os exemplos de violência começam a se espalhar no livro de Amós. Então, ele vai colocar um, tá? Você pode imaginar, requinte de morte. Coloca uma pessoa deitada no chão, pega um carro, puxado provavelmente por animais, que tenha rodas com pontas de ferro, tá? E aí você mata diante de um monte de gente para ver como você é poderoso e forte, aquela pessoa passando aquela roda que vai espetando essa pessoa, tá? De um lado para outro, de um lado para outro. E diz assim, está vendo? Eu sou forte, eu sou poderoso. Ou você me respeita, ou eu acabo com você de uma maneira cruel. Requintes de crueldade. Só que esse não é o único exemplo que vai aparecer aqui desses requintes de crueldade. Então a gente vai ver essa compaixão que vai se tornando algo obsoleto no jeito de se viver daquele tipo de sociedade, onde mutilação não tem problema. Aí vai dizer o versículo 11 do capítulo 1, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e ainda por mais 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. E aí o texto vai dizer não mais de uma roda, tá? Mas está dizendo, olha, tem assassinato, tem violência, mas agora com requintes de crueldade. Pega a espada, né? E não mata a pessoa apenas, começa a cortar os pedacinhos. E ainda usa uma expressão interessante, do seu irmão. Necessariamente não quer dizer que seja alguém da família, mas alguém que é seu patrício, alguém que faz parte da sua comunidade, alguém que faz parte do seu contexto social. E a gente não tem medo nem vergonha, a gente vai lá e diz, ó, eu sou poderoso, sou forte, ou você me respeita, ou a gente corta você em pedaços. E aí, aquela sensação de angústia. Que mais? É violento, né? Mas que mais? Olha lá, Amós capítulo 1, versículo 13, diz assim, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Amon e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Isso era outra coisa absurda. Quando um povo resistia na guerra à invasão do outro, eles diziam assim, eu vou acabar com a tua descendência. E quando eles dominavam a cidade, eles pegavam todas as mulheres grávidas da cidade, colocavam toda a população para assistir, e diante dos olhos de toda a população, eles começavam a abrir a barriga das mulheres grávidas, matando-as, é claro, mas fazendo cair o feto no chão. Quando a crueldade e a violência chegam a um ponto onde não tem um mínimo senso, Deus diz assim, tenho que intervir, colocar a minha mão e pesar a minha mão, porque não tem condição de vida nessa terra. Está entendendo? E aí o rugir do leão de Deus começa a atuar nessa terra. A Bíblia está nos a ensinar que Deus vê que há algo tremendamente errado na sociedade e Ele intervém. E não é mais somente o pecado individual, mas é o pecado que agora vai além dos indivíduos e se torna parte de um contexto de uma sociedade. E quando eu lia esse texto, eu percebi de alguma maneira o Brasil em várias cenas do cotidiano. À medida que eu lia aquele texto da roda, né, que passa por cima da pessoa, eu me lembrei da notícia recente de um trem que passa por cima de um corpo morto, demonstrando um mínimo de compaixão de alguém ou por um ser humano. Lembra dessa história que aconteceu?
né? Diz assim, não, libera o trem aí, porque tal, e o trem passa por cima, né? E vai embora e tal, etc. Não, está atrapalhando, esse morto aqui está atrapalhando e tal, etc. Assim, sem um mínimo de compaixão. Ah, isso aqui é o que é? É nada. Ou então quando a gente vê tantos assassinatos no nosso país, com requintes de crueldade, né? Eu comecei a lembrar, por exemplo, de uns que saíram na mídia recentemente, né? Que mata e esquarteja, já viu? Teve lá o do zelador do prédio, que o homem ficou bravo com o zelador, ele entra na casa dele, mata o homem, esquarteja o cara, coloca dentro da mala e leva embora, ainda faz churrasco, queima lá, não sei lá onde que ele foi, lá e começou a queimar os pedaços. Lembra disso? Ou só eu que ouvi esse negócio? Agora não foi só esse, não é? Tem aquele da amante do jogador de futebol, que até hoje não acharam o corpo, que deram para os cachorros comer. Tem aquele... Quantos outros? Teve outro lá, um empresário de São Paulo, que também foi esquartejado, jogado pelos pedaços no meio da cidade. Tantas situações assim. E se a gente... Isso eu estou olhando o que saiu na mídia, mas se a gente for olhar, por exemplo, a violência nas favelas, quando você é um X9, não é? O que é? Coloca você num tambor ou coloca você envolto em uma série de pneus, jogam gasolina e bota fogo em você na frente de todo mundo. Requintes de crueldade. Aí comecei a lembrar de cenas, não é? Do nosso dia a dia. Quando nós vemos os requintes de crueldade em latrocínios, quando a gente vê requintes de crueldade no tráfico de drogas, teve lá um ladrão que entrou lá, pegou, jogou, tocou fogo numa dentista, não teve isso também? Negócio violento. Esquadrões da morte promovendo assassinatos em massa, você viu essa semana? Um mês atrás lá no Amazonas, a semana passada em São Paulo, dezenas de pessoas. E uma certa complacência para com tais atos, como se eles fossem normais. Mas na verdade eles revelam que a compaixão se esfriou no coração das pessoas. Quando eu vi um grupo de adolescentes matar a pancada outro adolescente e afirmar que isso era normal e que ocorreu apenas uma fatalidade. Que fatalidade, rapaz? Eu não entendo. Ou quando faz parte da cultura matar um feto num aborto legal ou num aborto ilegal. E isso passa a ser visto como um direito e não uma violência. Há algo errado na nossa visão de mundo e na compaixão nos nossos corações. É por isso que o Deus Todo-Poderoso deu uma visão a Amós e diz assim: como um leão rugindo, Deus vai derramar o seu juízo. E a grande lição que fica aqui é que toda forma de violência é fruto do esfriamento da compaixão no coração do homem. É fruto de um egoísmo que ultrapassa os limites da nossa percepção do outro e nos leva a viver um tempo de opressão sem precedentes. E aí Deus julga a iniquidade, não só pessoal, mas coletiva. E aí a gente pergunta, qual é a solução diante do rugir do leão? E aí Amós capítulo 5, versículos 4 a 6 vão dizer assim: assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, que eram lugares de culto. Não façam peregrinação a Berseba, que era uma romaria. Pois Gilgal certamente irá para o exílio, Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, Ele irromperá
como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. O que a Bíblia está dizendo é que o problema da violência dentro de uma comunidade, de um povo, de uma nação, ele acontece porque a compaixão vai embora. E a compaixão não volta no nosso coração apenas com festas religiosas. Eu posso participar de 50 mil romarias e ser violento com o companheiro de romaria. Você já assistiu, por exemplo, a corda do Círio de Nazaré? Tem uma corda que passa pela cidade, é uma grande romaria lá em Belém, não é? Tem uma corda que passa e todo mundo quer segurar na corda para ser abençoado. E gente, tem requintes de violência para segurar a corda, empurra o outro, joga de lado, pisa em cima. Queridos, não é uma romaria que gera em nós um coração novo. A única maneira de gerar em nós um coração novo, cheio de compaixão, é quando a gente para de olhar a religiosidade apenas e olha para cima, para o Todo-Poderoso, e busca a Deus, e deixa esse Deus entrar na nossa vida, no nosso coração, e fazer diferença na nossa história. Se a gente não viver isso, tá? Não importa onde nós estejamos, vai chegar uma hora que vai ficar insuportável viver nessa terra. É por isso que eu queria convocar você para estar junto conosco na semana que vem, no dia 22. Nós vamos ter aqui na igreja uma jornada de oração, porque o Brasil precisa de oração. A família brasileira precisa de oração, a nossa casa precisa de oração. E a Bíblia diz, olha, não vamos buscar apenas os lugares sagrados, nós precisamos buscar o Deus vivo e todo-poderoso, para que haja misericórdia nessa terra, haja intervenção de Deus, antes que venha o juízo de Deus. E o juízo de Deus já está vindo, queridos. Quando a gente estuda, eu estava estudando esse texto, e comecei a ver o que Deus prometia que ia acontecer. Queridos, está acontecendo na nossa terra, é incrível. Se você olhar, ler esse livro pensando, o que Deus promete que vai acontecer? Vai faltar água, vai ter problema na produção alimentar, vai ter problema naquilo, vai ter problema na economia, porque Deus está dizendo, isso tudo que vocês estão fazendo, que acham que é a melhor coisa da terra, eu estou dizendo que não presta, e vocês estão perdendo a bênção, porque o coração de vocês se endureceu. Segunda coisa que provoca o juízo de Deus, que está aqui nesse texto, é a exploração das pessoas, motivada por uma ganância que não leva em conta o valor do ser humano. Se eu pudesse transformar essa exploração numa frase, eu diria assim, o lucro vale mais do que a pessoa. O que é que Deus está dizendo aqui? Olha, eu não suporto esse negócio, quando o lucro vale mais do que a pessoa. Amós capítulo 1, versículo 6, e depois verso 9, vão dizer assim, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativo as comunidades inteiras, e as vendeu a Edom. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando os seus irmãos. Aqui ele está falando de escravidão. O povo ia lá, conquistava uma cidade, pegava aquela vila toda, homem, mulher, criança, e vendia para o povo vizinho como escravo. Essa era a prática daquele tempo. Mas o que está por trás é aquela verdade, o lucro vale mais do que a pessoa humana. Agora, quando eu olho para isso, eu vou descobrir que também acontece esse princípio do lucro valer mais do que as pessoas na vida da gente. Você já viu briga de família por causa de herança? Já viu? Eu já vi, muitas.
E o que está por trás? O lucro vale mais até do que uma relação de família. Você já viu sócios se espoliando mutuamente? Onde o lucro vale mais até do que uma amizade de 20, 30 anos. Você já viu golpes dados sobre pessoas onde a gente não olha a necessidade do outro ou o que vai acontecer na vida do outro, a gente só quer encontrar soluções para as nossas questões financeiras? Esses são aqueles calotes intencionais, e isso até com o irmão. Você já viu irmão dando calote em irmão? Toda vez que o lucro vale mais do que o ser humano, tem alguma coisa errada. Algum tempo atrás eu fui procurado por uma pessoa, estava muito triste, porque é uma pessoa simples, não é? E de repente essa pessoa pesquisando descobriu um ativo financeiro perdido e que poderia valer muito dinheiro para o dono desse ativo que nem sabia que tinha. E aí então eles vão fazer um negócio com essa pessoa para dizer, olha, você tem um ativo financeiro que você pode recuperar, se você conseguir recuperar, não é? Já que eu estou mostrando para você esse ativo, não é? Você me dá uma parcela, que você nem sabe que tem. E aí então fizeram lá um grupo lá para isso, mas o cara que descobriu ficou de fora. E era tudo família. Primo, irmão e tal. E esse homem veio triste e diz assim, nós combinamos todo mundo junto, mas na hora de assinar o documento eu fiquei de fora. O lucro vale mais do que a pessoa. Você já viu isso acontecer por aqui? A Bíblia vai dizer também que quando o lucro vale mais do que a pessoa, ela se torna, ela tem um fruto, essa opressão gera um fruto, ela gera um status, um estilo de vida, e esse fruto, esse estilo de vida, ele se torna opressivo na sociedade. Olha só o que diz o capítulo 4, verso 1, ouçam esta palavra, vocês vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. E aí ele está falando da falta de justiça que se demonstra quando imaginamos que valemos mais que os outros e por isso podemos desfrutar a vida mesmo com o sofrimento dos outros. E aí a gente vai encontrar a humilhação, a discriminação, a exploração do trabalho, a exploração das condições de vida das pessoas, simplesmente para sustentar aquilo que a gente acha que nós temos direito, mas que os outros não têm direito. Porque nessa filosofia o lucro vale mais do que as pessoas. E aí Deus diz, olha, eu não aguento ver esse negócio. Porque se a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, como você acha que Deus se sente quando vê essas coisas? E qual seria o amor de Deus e a justiça de Deus se Ele não fizesse absolutamente nada? Por isso eu creio que há momentos na história que Deus tem que intervir de uma maneira dura, pesada, para que a gente zere aquele jeito de viver, para começar um novo jeito de viver que tenha preservação da vida e dos valores. E se você estudar a história da humanidade, você vai encontrar momentos críticos da história em que esses valores tiveram que ser arrancados com força do jeito de viver da sociedade, porque aquela sociedade estava se tornando insuportável de viver. Terceira coisa que eu queria colocar nessa manhã, tem mais, mas eu vou parar aqui pela manhã e depois vou continuar à noite. Diz assim, terceira coisa que deixa o coração de Deus irritado é corrupção. Você já ouviu falar de corrupção?
Corrupção, esse enriquecimento, como fruto de coisas escusas, e sem qualquer sentido de valor, mesmo que a minha corrupção signifique a morte de alguém, eu não estou nem aí, porque o lucro vale mais do que a vida das pessoas. Olha só o que a Bíblia diz, Amós 3, verso 10, eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor, eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Dá para ver o Brasil aqui? Eu fico pensando na corrupção, no que tira da saúde pública. Às vezes, para uma pessoa fazer um exame de alta complexidade, que depende da vida dessa pessoa, está dependendo da vida dela. Ela fica numa fila em determinadas cidades, inclusive aqui no Paraná, de 6 meses para conseguir fazer um exame para o qual depende a vida de uma pessoa. E a resposta a isso é porque não tem dinheiro, não tem estrutura. Mas os palácios de algumas pessoas estão ficando tão bonitos, enquanto a vida de algumas pessoas está correndo risco. Negociatas que são mostradas na nossa televisão, de todos os níveis, eu não estou falando só de governo federal, não, eu estou falando de todos os níveis, do comprador do hospital que encarece o valor para ganhar o seu lucro, e aí falta o remédio dentro daquele mesmo hospital. Tem hospitais no Brasil que não tem gaze. Tem hospitais do Brasil que não tem fio para fazer uma cirurgia. Recentemente um irmãozinho nosso foi internado aqui no hospital evangélico. Não tinha comida dentro do hospital. Eu não estou falando lá em qualquer outro lugar, não. Estou falando aqui. Toda forma de corrupção Deus detesta. E olha, queridos, Deus põe a sua mão sobre um povo que tolera a corrupção. Porque isso é um estilo de vida. Não tem UTI, não tem roupa de cama para os pacientes do hospital. Eu só estou falando de hospital. E o resto? Educação, segurança pública. A corrupção faz com que a pessoa humana tenha preço, e preço vil. E é isso que a Bíblia diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Você já viu isso acontecer? E aí, ele continua, até nos tribunais o lucro vale mais do que a pessoa. Ele está dizendo, olha que cúmulo, tem os juízes dessa terra, e os juízes dessa terra deveriam ser aqueles que diriam, olha, não é assim que funciona, tem valores. E aí vai dizer no capítulo 5, versos 11 e 12, vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo, por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Você já viu alguma coisa assim? Eu estou falando algo muito distante da nossa realidade. E aí a gente vê os interesses de alguns que compram as decisões às custas dos interesses de todos. Você viu recentemente
a Operação Zelote, né? A Operação Zelote foi sobre as multas dadas às grandes empresas que eram reduzidas mediante o pagamento de suborno. Muita gente ficando rica e perpetuando o não pagamento de impostos. Sabe o que é pior? É que isso faz com que o juízo de Deus venha ainda mais rápido. Porque aqueles que poderiam fazer diferença, não fazem, ou por medo, ou por comodismo, ou por suborno, porque a justiça se calou. Porque isso parece parte do sistema e é normal. Olha só o que diz Amós 5, verso 13. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Ninguém fala nada. Deixa a coisa rolar. É assim mesmo, não tem jeito. E aí Deus diz assim, olha, quando o justo se cala, quem vai falar? Então eu tenho que descer e besar minha mão sobre essa terra. Agora, quando Deus pesa a mão sobre uma terra, Ele pesa sobre todos, justos e injustos. Há uma solução. Antes do juízo de Deus, aqui e agora, precisa haver uma conversão de vida e valores patrocinada por uma fé firmada, não na religiosidade, mas nos valores absolutos do reino de Deus na vida das pessoas e da sociedade. E é por isso que a Bíblia vai dizer, busquem o bem, não o mal, para que tenham vida, e então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. E esse é o sentido da oração que Jesus nos ensinou. Toda vez que nós lutamos, queridos, pelos valores eternos de Deus numa sociedade, nós não estamos impondo a nossa religiosidade sobre as pessoas, a nossa fé sobre as pessoas. Essa é a maior crítica que fazem a nós, evangélicos. Vocês querem impor a sua fé sobre nós. Não, queridos. É que existem valores eternos que conduzem as relações humanas. E quando esses valores eternos, eles são corrompidos numa sociedade, essa sociedade está falida. E por isso ele diz, olha, vocês têm que não se conformar com isso e buscarem esses valores eternos. Não podem se calar, porque se vocês se calarem, as pedras clamarão. E Deus vai fazer pedra clamar, de alguma maneira. E é por isso que Jesus nos ensinou uma oração, que às vezes a gente não presta atenção nela. Sabe orar o Pai Nosso? Sabe orar de cor o Pai Nosso? Acho que todo mundo sabe, né? E na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou o seguinte, vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Você entende o que quer dizer isso aqui? Ele está dizendo assim, olha, você precisa orar, precisa trabalhar, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, da mesma maneira como ela é feita nos céus. Porque se isso não acontece, no mínimo dentro do contexto da nossa sociedade, o que sobra é desgraça. Desgraça num estilo de vida, de sociedade que oprime. E desgraça porque quando chegar o limite, Deus tem que pesar a mão. Última coisa para encerrar essa meditação da manhã. Depravação moral.
Amós 2, verso 7 diz assim: pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Todos os limites morais são abolidos, pois não existem valores absolutos, só situacionais. O que vale é o desfrute, o prazer, o sentimento. E uma sociedade assim vive uma moral sem ética, pois a verdadeira ética precisa do transcendente. Um sociólogo famoso chamado Durkheim disse que a sociologia, a política nunca iam substituir a religião e a fé no meio de uma sociedade, porque toda ciência é uma moral sem ética. Porque a verdadeira ética precisa de valores transcendentes para se aplicar na vida. Toda vez que a gente vive um tipo de sociedade onde tudo é relativo, é situacional, depende do que está acontecendo, depende do sentimento, depende do momento, depende de ser politicamente correto, significa que ela não tem valores, ela tem uma anarquia. E queridos, isso vale para todas as áreas da vida, vale para as decisões econômicas, políticas, familiares, sexuais. Há leis que estão sendo tentadas de se aplicar no mundo, não só no Brasil, que uma criança a partir dos 12 anos, que seja molestada por um adulto, não seja considerada pedofilia, desde que com 12 anos seja consentido por essa criança. Tem professores de Harvard defendendo essa ideia. Você está entendendo? Recentemente correu na mídia aí, social, o depoimento de uma mãe e uma filha. Foi notícia aí geral, que agora, depois que a filha se tornou maior de idade, as duas anunciaram que são amantes desde que ela era pequenininha. Que fazem sexo juntos desde que era pequenininha, e que isso sempre foi consensual. Queridos, quando o mínimo de bom senso, não vou dizer nem de valor bíblico, se perde numa sociedade, o que você acha que Deus tem que fazer? Deus pesa a sua mão, para que haja vida na terra. Nessa manhã eu vim aqui estudar a palavra de Deus, um texto muito difícil. Se você lê o livro de Amós, eu li, reli, faz 2 semanas que eu estou lendo e relendo. Cada vez eu olho para aquilo e digo assim: Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque isso está acontecendo na sociedade, mas isso está acontecendo dentro da minha casa. Porque devagarinho, devagarinho a gente vai perdendo os valores. E aí a gente não respeita a autoridade. E sabe quem não respeita a autoridade? Às vezes é o seu filho, que vai para a escola e dá de dedo no diretor e diz: escuta aqui, está pensando que o quê? Eu não estou dizendo que ele não tem direito a argumentar, mas ele tem que aprender a respeitar a autoridade. Ou que briga com o mais velho, até que dentro dos corredores da igreja, quando ele diz: olha filho, não é assim que faz. Pensa que é o quê? Que é meu pai, minha mãe para me dar a bronca aqui? Vai cuidar da tua vida. Eu já vi acontecer aqui nos corredores. Queridos, isso se torna o senso comum, o jeito de viver, isso é pecado. E a Bíblia diz: olha, não funciona desse jeito. Se vocês não aprendem a colocar esses valores e não são sal da terra e luz do mundo, eu vou ensinar, mas vai doer. Porque eu vou pegar alguém mais cruel do que você para você entender o valor da crueldade. Eu vou colocar um Labão na tua vida. Eu digo assim que Deus é tão bom que todo Jacó tem o seu Labão. Conhece a história de Jacó e Labão? Não é? Jacó queria casar
com uma das filhas de Labão e prometeu um dote, pagar o dote. E aí então ele trabalha 7 anos para pagar o dote. Nesses 7 anos, o Labão começa a ver ele ganhar dinheiro, ele muda de regra, muda outra vez, muda de novo, e ele entrega a mulher errada. E ele diz, mas não foi essa que eu combinei. Ele falou, agora trabalha mais 7 que eu te entrego a outra. E eu digo assim, todo Jacó tem um Labão que merece. Então se a gente não aprende a valorizar os outros, Deus coloca um Labão na vida da gente. Você vai ter um chefe pior que você. Ah, vai ter. Vai ter um cara que vendeu um negócio para você que vai ser pior do que você. Porque a gente não tem compaixão, Deus coloca alguém sem compaixão do lado da gente. Eu vim aqui hoje fazer um apelo veemente, de oração por essa nação, e de posicionamento irredutível para com os valores da palavra de Deus na vida da gente. Hoje à noite eu vou falar sobre os efeitos disso tudo na fé daquele povo. E a gente vai ver que a fé se tornou tão corrompida quanto a estrutura política social da nação. E aí eu quero falar sobre a sua fé. Eu vou convidar você para estar aqui conosco às 19 horas que eu vou falar sobre isso. Mas hoje eu queria orar pelo Brasil. Eu queria orar pela nossa nação. Eu queria orar pela tua casa. Eu queria orar pelos adolescentes, pelos jovens, pelas crianças que fazem parte dessa comunidade e do Brasil. Que tipo de futuro a gente está construindo? Se continuar do jeito que está, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que Deus vai ter que intervir de alguma maneira para gerar compaixão no nosso coração, para a gente entender o sentido da palavra valor, para que haja condição de aguardar a volta de Jesus, porque senão seria insuportável viver nessa terra. E que eles olham para a história. Quando a injustiça se tornou insuportável na Europa, veio uma guerra que acabou com a Europa. Quando a injustiça se tornou insuportável, e isso, injustiça, entenda, toda essa iniquidade institucionalizada, veio sobre Roma, os bárbaros vieram e derrubaram Roma. Quando isso aconteceu com o Império Grego, caiu o Império Grego. E eu não tenho dúvida, se Jesus não voltar antes, Deus vai chacoalhar esse mundo, vai virar de ponta cabeça outra vez. Porque essa maneira como nós estamos caminhando é desgraça, não é bênção. Liberdade sem responsabilidade é anarquia. E é isso que a gente está tentando viver, uma anarquia que dê lucro. E não funciona. Agora, essa é uma palavra que talvez você esteja dizendo, pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Tudo. Porque esses valores começam dentro da casa da gente. E nós precisamos ser radicais em alguns valores. Porque se não formos radicais para nós e para nossa casa, a gente deixa de ser sal da terra e luz do mundo. E Jesus disse que se o sal perder o seu sabor, não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisar em cima. É isso que está na Bíblia. Deus nos colocou como sal da terra e luz do mundo para fazer diferença. Em honestidade, em seriedade, em palavra, em educação. Em busca de Deus e não apenas dos lugares da fé. E aí, a transformação na nossa terra. Você crê nisso? Vamos orar por você, pela sua família. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar por um povo que seja firme nos valores do reino de Deus,
a começar por mim. Você concorda? Agora tem um preço, viu? E sai caro. Porque você vai estar na contramão desse processo todo que estamos vivendo. Oremos ao Senhor. Ó Pai, eu quero também colocar diante do Senhor os nossos irmãos que estão aqui. Ó Pai, lendo a Tua palavra, é impossível não perceber semelhanças com a cultura em que vivemos. E Senhor, pesa o nosso coração ouvir as palavras de juízo do Senhor. E nesta hora eu quero te pedir, tenha misericórdia do Brasil. E Pai, promove um avivamento nessa terra, sem proporções na história de comparação. Que a gente possa ver transformação, que a gente possa ver conversão, que a gente possa ver os valores sendo incorporados à vida, e Senhor, sendo vividos naturalmente como o melhor que possa acontecer no contexto da sociedade. Ó Pai, esse tipo de opressão, onde o lucro vale mais do que as pessoas, onde tem corrupção, onde a violência é graça, onde a promiscuidade em todos os sentidos envolve a nossa terra. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. E faz, Senhor, do nosso povo, um povo que é lavado no sangue de Jesus. Ó Pai, não apenas de uma religiosidade de festas, mas de uma religiosidade de conhecer a voz do Todo-Poderoso e ter comunhão com o Teu Espírito Santo. Faz isso na minha casa, Senhor, na minha descendência. Faz isso, Senhor, na casa dos Teus filhos. De tal maneira que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes sejam benditos do Senhor e sejam a geração que vai fazer diferença nessa terra. Começa conosco, mas que eles sejam herdeiros desse legado que vamos deixar para eles. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.